Então, só para lembrar o que a gente vai falar, os nossos 3 convidados brasileiros vão falar de como eles estão adaptando técnicas e abordagens para o ensino de tecnologia no Brasil. E depois o Engin e a Tamar vão falar de novas formas de ensino de ciências e novas tecnologias para o ensino de ciências. Então, para começar, eu queria chamar o Rodrigo Barbosa Silva para a apresentação dele. Bom dia a todos e a todas. Bom, são 5 pessoas, eu me sinto batendo o primeiro pênalti do final da Copa do Mundo. Meu nome é Rodrigo Barbosa Silva, sou aluno doutorado em Tecnologia e Sociedade da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Finalizo o doutorado agora em 31 de agosto e fiz doutorado de sanduíche no Lehman Center em Stanford. O meu trabalho com robótica já vem desde 2006, 2007, até 2012, de uma forma bem direta nas escolas, depois mais um período acadêmico, e agora eu retorno novamente para as escolas. Então, a ideia inicial era como levar robótica para a educação pública. E qual que é o primeiro panorama, o panorama imediato, quando se pensa em robótica aqui no Brasil? São equipamentos caros, ou seja, existe uma plataforma que ela é dominante do mercado, o que causa uma dependência de uma única empresa e uma baixa adesão dentro da escola especificamente. Então, nós temos a formação de clubes de robótica, ela é uma atividade extracurricular e sempre tem recortes de classe e gênero. Ou seja, a gente sempre vai olhar o clube de robótica, que são os meninos que estão lá trabalhando em trabalhos assim de longa duração. E o que acontece com aquele kit que é fechado, que eu chamo sempre de robótica fechada? A atividade, a maioria das escolas tem lá 50 minutos, quando tanto 1 hora, 2 horas aulas para trabalhar com robótica. Você tem 15 minutos para desencaixotar, 20 minutos para fazer a atividade e 15 minutos para organizar novamente tudo para a próxima turma. Então, assim, tem a questão de ter a pouca disponibilidade do material, da pouca disponibilidade de tempo para as atividades. E o projeto de longo prazo, aquele que é importante mesmo, ele é voltado para a competição. Então, o que eu chamo de robótica aberta? Que a gente possa levar para ambientes como aqui era um campo de futebol, um laboratório colocado, nesse caso aqui são em feiras de ciências e artes que o governo do Paraná promovia, de uma maneira aberta para alunos de escola pública, e principalmente materiais alternativos. Aqui nós temos sucata tecnológica, um uso intenso da sucata como forma de baratear o custo, e materiais como papelão, cartolina, fitas e coisas assim. Então, nós conseguimos levar a robótica para ambientes que não são tão estruturados como os laboratórios tradicionais de computação. E o que é a robótica aberta? Eu acho que nós temos que conceituar isso. É hardware aberto, ou seja, aquele que nós temos acesso ao projeto, nós não precisamos comprar e não conhecer o que tem dentro, como caixa preta, e software livre. Então, essas 2 primeiras versões, o hardware aberto que eu utilizo é a GogoBoard. Essas 2 primeiras versões que nós construímos em Curitiba, num ambiente até acadêmico da Universidade Federal do Paraná, com empresas júniores do curso de Engenharia Elétrica. Eles têm projetos disponíveis na internet. Qual que foi o custo que nós tivemos na época para construir essas interfaces? Buscar o projeto na internet, estudar e viabilizar a construção local. A nova versão também aqui da GogoBoard, que é a versão 5, que nós estamos trabalhando agora em 4 colégios SESI, no Rio Grande do Sul, também nós já estamos viabilizando a fabricação local, possivelmente aqui na cidade de São Paulo. E aonde que eu trabalhei com essa versão, a versão 3, em 2 redes públicas municipais do interior do Paraná, no momento máximo com 28 escolas municipais, entre 60 e 300 alunos em cada uma dessas escolas, e principalmente focando no treinamento no treinamento junto com os professores municipais.
E olhando tudo o que foi feito, a história de uma implantação de software livre, hardware livre em escolas, hoje o que eu posso dizer? Que muito pode ser feito pela computação e pela tecnologia nas escolas, e principalmente com computação e tecnologia, pervadindo as áreas hoje tradicionais da escola. E principalmente a reestruturação do próprio laboratório de informática. Existem muitos programas, programas oficiais mesmo, que se colocam um espaço chamado laboratório de informática dentro das escolas brasileiras. Isso é bem espalhado no nível federal, estadual e municipal. Mas aquele laboratório se torna um ambiente tão organizado, os computadores em linha, as crianças sentadas na frente, que ele reproduz um sistema tradicional de educação. Então, a robótica sempre conseguiu trazer, a robótica aberta traz novos materiais. Aqui nós temos impressoras desmontadas, drive de CD de computador, DVD, para retirar todos os materiais que precisavam para a construção dos objetos. E, principalmente, aquele conhecimento que é colocado num ambiente fechado em um manual, aqui é colocado nas paredes. Há uma produção intensa de materiais pelas docentes e pelos alunos. E também sempre trazendo elementos não tão tradicionais em laboratórios estruturados. Por exemplo, ninguém pensa em levar água e terra para um laboratório de computador, porque as pessoas dizem, não, vai estragar o computador. Então, o próprio medo de utilizar, de você, entre aspas, estragar o equipamento, te impede de ter algumas atividades que seriam muito interessantes para o aprendizado de natureza e daquilo que está presente na escola. Então, olhando para um caminho para a robótica aberta, utilizando hardware aberto e software livre, existe uma disponibilidade hoje total, tanto de equipamentos, de projetos livres e de software livre, que uma pesquisa rápida hoje nossa consegue buscar esses equipamentos. Posso citar os equipamentos de software. Por exemplo, o Unied da Unicamp tem software disponível para download, a USP tem vários pontos para isso, a Tecnológica Federal, a Federal do Paraná. Então, isso existe disponibilidade. O que nós temos que fazer? Investir fortemente em formação, tanto em horas quanto em áreas. Ou seja, em toda a minha experiência, quando os professores trabalhavam o dia inteiro e nós fazíamos curso à noite, no contraturno para os professores, não era destinada a hora para eles, o projeto não andava de uma maneira boa. Mas todos aqueles lugares que a capacitação era feita dentro do horário de trabalho, principalmente dentro da escola, do ambiente, o caminho era muito melhor. A abertura assim, das tecnologias e principalmente o desafio de trazer, buscar qual é o conteúdo que a escola está trabalhando, que aquele docente está trabalhando e como que nós vamos colocar a robótica. E nessa existe a questão preço. Nós não conseguimos trazer para o dia a dia, para o cotidiano, de uma maneira democrática, se eu só tiver 8 kits por escola, ou 4 kits por escola. Nós precisamos pensar em ter 50 kits por escola. Então, por isso, fazendo uma comparação entre o que é a robótica fechada e a robótica aberta, os tempos de projeto da fechada são curtos, enquanto o tempo de projeto da aberta é de médio a longo. Ou seja, eu consigo montar com sucata um trabalho e os alunos deixam armazenado aquilo na sua sala de aula, no computador, para poder trabalhar, continuar trabalhando. Ou seja, o projeto longo não é só da competição, é o projeto que todos estão trabalhando cotidianamente. A apropriação numa solução comercial ela tende a 0 e na aberta tende a 100. Todo curso que eu vou trabalhar, a primeira coisa que a turma tem acesso é o código-fonte tanto do hardware quanto do software. A capacitação fechada é instrucional e a aberta é flexível dentro da realidade que a escola quer trabalhar. E, principalmente em custo, que nós estamos falando, a relação do produto principal, da interface de robótica, é 6:1. E hoje eu consultei de manhã o preço de um sensor. Existe um sensor de proximidade que, numa solução comercial de robótica, o sensor, simplesmente para verificar uma proximidade, custa R$ 114. Consultei hoje de manhã no Mercado Livre. E o mesmo sensor, se nós formos buscar em materiais de eletrônica aberta, nós vamos encontrar R$ 2,70, R$ 3 na loja de eletrônica das nossas cidades. E
E, principalmente, nós temos que olhar o porquê nós estamos fazendo isso. Democratizar a robótica, a prática da liberdade, a abertura para as minorias, ou seja, todas as opções, quando vinha aberta, não era uma questão, nós víamos muitas meninas trabalhando, não existia essa diferença que a gente vê lá na engenharia da computação. Então, a democracia de acesso causa isso também, a democracia de participação. E isso implicando nas oportunidades futuras das pessoas. Então, eu agradeço muito e fico à disposição por e-mail e depois também no painel para mais perguntas. Obrigado. Obrigado, Rodrigo. Queria chamar, então, o André Raab para a apresentação sobre o ensino de programação e computação na educação básica. Vou deixar o meu aqui também. Bom dia a todos. Eu me chamo André Raab, eu sou professor e pesquisador da Universidade do Vale do Itajaí e coordeno o Laboratório de Inovação Tecnológica na Educação, o LIGHT. Eu fui pesquisador visitante do Centro Lehman de Stanford em 2016 e boa parte das iniciativas que eu vou apresentar hoje aqui tem forte influência desse meu período lá em Stanford. O Paulo mencionou que eu vou falar sobre ensino de programação e computação na educação básica. O termo pensamento computacional, de certa forma, sintetiza aquilo que a gente busca levar para todos os estudantes da educação básica, como sendo uma forma de estruturar a solução de problemas que tira proveito do poder da computação. O estudante ele passa a entender de que forma o computador pode auxiliá-lo a resolver problemas e amplia a capacidade dele de resolver problemas, sendo fluente em tecnologia. Isso coloca o estudante numa perspectiva de deixar de ser apenas consumidor dos produtos tecnológicos e de apps e softwares e passar a se colocar na perspectiva de criador, de produtor, inclusive podendo criticar mais avidamente aquilo que existe com critério. Paulo mencionou muito aqui na abertura o quanto que fazer ciência já é, e cada vez mais no futuro, dependente de conhecimentos de computação, vários padrões educacionais, como o Next Generation Science Standards, mencionam o pensamento computacional como das práticas mais importantes. Tem sido abordado de forma obrigatória em vários países, então os estudantes desses países, como Austrália, Inglaterra, Estônia, Estados Unidos e outros, têm tido acesso a essas inovações, de aprender sobre computação, sobre fluência computacional, e não apenas um pequeno grupo. Hoje existem muitas formas diferentes de ensinar computação e pensamento computacional. A mais conhecida é sempre a programação, mas junto com ela vem uma série de outras possibilidades, como aquelas que não usam o computador, a computação desplugada, as atividades maker, que combinam diferentes formas construtivas e a fabricação digital para produzir artefatos enriquecidos por tecnologia, jogos de programar, que podem ser de tabuleiro ou do computador, brinquedos de programar, robótica, como o próprio Rodrigo recém apresentou, simulação, modelagem, enfim, uma infinidade de possibilidades existe hoje de se levar computação para dentro das escolas. Ainda assim, na nossa Base Nacional Comum Curricular, a versão 3, o termo pensamento computacional ele aparece de uma forma muito superficial, como se fosse um sub-ramo da álgebra na matemática. Isso está deslocado e precisa ser revisto. Nessa direção, existem algumas ações em andamento. A Sociedade Brasileira de Computação acaba de disponibilizar um referencial de computação para a educação básica. Eu tive a possibilidade de coordenar esse trabalho junto com a professora Leila Ribeiro, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E este documento ele define as competências e habilidades que todos os jovens deveriam desenvolver para se tornar fluentes em computação na educação básica, abrangendo desde a educação infantil até o ensino médio. O Paulo também mencionou aqui no início uma das iniciativas do Centro Lehman, da série de livros sobre inovação. Então, um dos livros é Computação na Educação Básica, Fundamentos e Experiências, e ele é voltado para gestores e professores. A linguagem dele é toda trabalhada nessa direção para que ele sirva para explicar os fundamentos de computação e para trazer exemplos, permitindo que isso se torne viável de ser trazido para dentro da escola.
Eu vou mencionar agora alguns exemplos que são desenvolvidos na Univale, no entorno da Univale, universidade que eu trabalho, pelo o laboratório que eu coordeno. São 3 projetos, eu vou detalhar melhor 2 deles. O Hope, que leva brinquedos de programar para as crianças das núcleos de educação infantil, no município de Balneário Camboriú. O evento Tem Ideia na Rede, que atende estudantes do ensino fundamental 2, de 5º ao 9º ano, no município de Itajaí, nas escolas públicas, ambos, né, nas escolas públicas. E o projeto Light School, que é um projeto de extensão que leva a programação e cultura maker para estudantes de uma escola pública, um colégio Nereu Ramos, que é vizinho da universidade. Eu vou passar um vídeo do primeiro desses projetos, depois eu comento. Preciso que deem um play. O projeto é inédito no país. Feito para crianças de 5 a 7 anos, o Hope é um brinquedo inovador que permite trazer a tecnologia para a sala de aula de maneira divertida e lúdica, sem a necessidade de uso de computadores. O robozinho simpático, feito de madeira, funciona oferecendo comandos das próprias crianças. O brinquedo ele ajuda a trabalhar a resolução de problemas, a ideia de fazer estimativas, o conceito de número, a lateralidade, aprender sobre esquerda e direita, e muitas coisas que o professor de educação infantil integra quando ele usa tapetes pedagógicos, ele traz a realidade do que ele está trabalhando já com as crianças e traz para um discurso mais matemático. Para programar o Hope é muito fácil. São 4 botões direcionais que fazem o robô andar para frente, para trás e girar para os lados, e ainda o botão para a execução dos comandos. Tapetes pedagógicos auxiliam os professores na criação de atividades. As crianças aprendem com facilidade a traçar tarefas enquanto desenvolvem a cooperação, solucionam problemas e fazem cálculos. Quando se fala em matemática, muitas vezes pensa-se em trabalhar só o número, né? O signo número ou as formas geométricas. E ele vai muito além disso. Vai a questão de estimativa, de resolução de problemas, vem toda essa questão até de aritmética. O que é esse 1 mais 1? Né? Isso se trabalha sim já na educação infantil. O Hope veio nesse processo realmente para que estimule a criança a aprender esses conceitos matemáticos. O Hope foi desenvolvido por alunos e pesquisadores do Laboratório de Inovação Tecnológica na Educação da Univale e viabilizado pelo Ministério Público. Além do Ney Carrossel, mais 10 núcleos de educação infantil de Balneário Camboriú devem receber os robôs. Ele é um robô que ele é bem legal. Eu gostei dele. A gente se divertiu um monte. Eu fiz ele até andar o 10. E tu achou difícil? Não achei. Esse projeto ele é resultado de mais de 3 anos de pesquisa interdisciplinar que envolvem pesquisadores e professores de educação, computação, engenharia e design, engenharia mecânica e design. Vamos atender aproximadamente 1.600 crianças até o fim desse ano. É um projeto 100% feito no Brasil, 100% feito na Univale, de baixo custo, com uma equipe pequena, escalável, e com uma inovação no fomento que ele vem das verbas da contravenção, multas e fianças que as pessoas pagam para o Ministério Público, é o fomento desse projeto. Uma segunda iniciativa chamada Tem Ideia na Rede, é um evento que foi concebido junto comigo pelo professor André Santana e o professor Eliezer de Jesus, da Univale. É um evento que promove o protagonismo dos estudantes para que eles criem aplicações, programas de computador relacionados a problemas do entorno da comunidade que eles vivem, em geral, o entorno da escola. Em 2016, nós tivemos quase que 62% das escolas do município participando, 208 estudantes, divididos em 50 equipes, participaram e criaram aplicações de temas como o mosquito da dengue, a poluição, perigos das drogas, trânsito, em alguns jogos de matar monstros, que era o que eles gostariam de fazer também. Todo o processo é acompanhado por vídeos que eles produzem usando o telefone celular, e a nossa equipe acompanha, e se encerra com uma grande feira onde eles podem demonstrar o que eles criaram para os pais, para os familiares, para as outras escolas.
Tivemos um excelente impacto na realidade das escolas, criando muito mais pressão para o uso do laboratório em horários diferentes, buscando filosofias de uso do laboratório diferentes das estabelecidas, valorizando a profissão do instrutor de informática, que não pode dar aula, não pode ser docente, e esses estudantes buscavam eles extra classe para tirar dúvidas sobre programação, para melhorar os conhecimentos deles. E o engajamento foi enorme, sendo que era uma atividade extracurricular, que não valia nota, não tinha necessariamente nenhuma relação com o ambiente escolar estabelecido. Concluindo, esses exemplos me levam a crer que é possível levar computação para a educação pública e que isso é uma questão de justiça social e educacional. É um direito de aprendizagem que os nossos jovens têm. Todos os países que reescreveram seus currículos na última década, o Paulo enfatizou isso aqui antes, incluíram a computação e o Brasil ainda não. A discussão da Base Nacional Comum ainda não está concluída, ainda há tempo de nós conseguirmos fazer isso. Hoje existem muitos materiais e ferramentas fáceis de aprender computação, com baixo custo, e os professores estão mais receptivos à tecnologia do que jamais estiveram. Temos todas as condições de fazer isso acontecer. Só precisamos colocar isso como prioridade na agenda da equidade educacional. Muito obrigado. Obrigado, André. Eu queria chamar, então, o Eduardo Zancu, que vai falar sobre o ensino de engenharia e makerspaces acadêmicos que ele tem criado na USP. Eduardo. Bom dia a todas e a todos. Prazer muito grande participar dessa conversa aqui hoje de manhã com vocês. Eu vou apresentar, então, a evolução no ensino de engenharia no mundo e o que pode ser feito no Brasil, o que tem sido feito no Brasil para acompanhar as tendências internacionais. Vou falar com base na minha experiência na Escola Politécnica, na criação do Inova Lab, que é um laboratório makerspace acadêmico dentro da Universidade da Escola de Engenharia, coordenado também pela professora Roseli de Deus Lopes, e também com base na experiência que tenho tido de várias visitas e apoios que a gente tem feito para outras instituições que visitam e querem aprender mais sobre essa experiência, que já dura 5 anos e tem tido um acompanhamento do Centro Lema na sua avaliação e identificação de práticas que precisam ser aprimoradas e feitas. Bom, o ensino de engenharia no mundo está evoluindo. Durante muitos anos, houve uma ênfase no ensino teórico de engenharia e, mais recentemente, existem indícios fortes de que o ensino prático e baseado em projetos pode levar a ganhos substanciais de aprendizagem, especialmente nos atributos que o Paulo colocou, na capacidade de continuar aprendendo novas tecnologias e na capacidade de inovar ao longo da carreira. Então, há uma evolução do ensino de engenharia no mundo, por vários fatores. Alguns desses fatores foram colocados pelos colegas nas apresentações anteriores. As tecnologias estão mais acessíveis, mais baratas, e também crianças que cheguem ao ensino superior mais bem preparadas têm uma expectativa diferente do que elas vão fazer durante o seu curso de engenharia. Então, nesse sentido, várias instituições de ponta no mundo estão criando makerspaces acadêmicos ou ampliando seus espaços de projeto colaborativos. É o caso de Stanford, que é uma grande referência para a gente, mas também instituições na Europa, como a Universidade de Aalto, na Finlândia, tem também uma foto aí no slide sobre Berkeley, e o Olin College, que é um exemplo muito marcante de prática de projeto no ensino e que aqui no Brasil serviu de inspiração para o INSPER criar o seu curso de engenharia aqui no país. Agora, no Brasil, a situação ainda é bastante diferente e bem distante. Então, o slide que está na tela, o gráfico mostra a situação de uma disciplina de introdução à engenharia no país. É uma disciplina muito marcante, porque ela é, muitas vezes, o único contato que o aluno de engenharia tem com o seu curso de engenharia durante os 2 primeiros anos da graduação. Durante os 2 primeiros anos, os alunos de engenharia têm uma ênfase muito grande em matemática e física, e a disciplina de introdução à engenharia foi criada para que os alunos tivessem, durante esse ciclo básico, que é muito árido e difícil, um contato com a prática da engenharia. Então, há uma expectativa dos alunos e dos formuladores de currículo que a disciplina de introdução à engenharia incorpore
projetos e atividades de solução de problemas, inclusive com trabalhos mão na massa na prática. E nós fizemos um levantamento recente, esse ano, durante... Também é um desdobramento do meu trabalho com o Paulo no Lehman Center, um levantamento com mais de 1.700 alunos, de mais de 110 instituições no Brasil, para traçar um panorama da disciplina de Introdução à Engenharia. A gente identificou que metade dos alunos não fazem projetos, os que fazem projetos muitas vezes não têm acesso ao laboratório, e dos que têm acesso ao laboratório ainda alguns não utilizam nenhum tipo de equipamento. Então, o resultado é que só 14% dos alunos de Introdução à Engenharia de fato realizam um projeto com laboratório e equipamento, que é uma situação que deixou a gente muito preocupado. Bom, por que isso acontece? De maneira bem simplificada, existem 3 tipos de laboratório nos cursos de engenharia. E o laboratório de projetos ele é o mais difícil de manter e o menos frequente. Então, do lado esquerdo, no slide, a gente está mostrando um laboratório de ensino de disciplina. Esse é bem disseminado, bem frequente. É um laboratório de aula. O aluno vai para a aula, faz uma prática de física, e depois de 2 horas de aula, ele sai, só volta na semana seguinte. Então, é um laboratório que não tem livre acesso, ele está vinculado a uma disciplina. Existem laboratórios de pesquisa que estão ligados à natureza da universidade de fazer pesquisa, esses têm fomento, mas nem todo aluno pode ir num laboratório de pesquisa, porque isso pressupõe que ele esteja ligado à pesquisa. Então, são alguns alunos que têm acesso a esse tipo de laboratório. E os laboratórios do tipo Makerspace para projetos são laboratórios abertos, muito menos difundidos no Brasil ainda, pela sua característica de dificuldade de financiamento e operação. Por estar aberto, tem que ter alguém que toma conta, pode quebrar o equipamento, tem que fazer manutenção, então é muito mais difícil operar esse laboratório na realidade brasileira. E a gente quis mostrar que é possível fazer isso e que a gente consegue fazer numa instituição pública. Então, há 5 anos atrás, nós iniciamos um projeto na Poli, na USP, para montar um makerspace acadêmico. O Paulo, naquele momento, já ajudou na formulação do projeto, e durante esses últimos 5 anos, a gente tem evoluído, melhorado, aprimorado o laboratório e também medido os resultados no impacto no ensino. E, com isso, a gente desenvolveu guidelines, alguns princípios que podem ser seguidos por outras instituições, e a gente tem discutido esses princípios com as instituições que nos visitam. Então, não dá para simplesmente pegar a infraestrutura, o tamanho, o nível de operação que tem um laboratório na Universidade de Stanford ou Aalto, na Finlândia, e copiar para o Brasil. A gente precisa adaptar em termos de conceito, a gente precisa adaptar para espaços menores e ociosos que estão disponíveis nas instituições, começar com menos recursos, adaptar a operação com pessoas e também a integração com o currículo. Então, vou passar por cada um desses pontos e depois mostrar um resultado no impacto de aprendizagem. Então, inicialmente, a gente criou um conceito próprio para as nossas necessidades. Esse conceito envolve, por exemplo, uma sala de aula flexível para o ensino baseado em projetos, porque esse é um tipo de espaço não muito frequente na universidade no Brasil. Nós consideramos também uma sala de projetos, um lugar que os alunos possam ir livremente trabalhar nos seus projetos, conversar, porque esse tipo de espaço também não é frequente, e o espaço de trabalho em equipe nas nossas bibliotecas ele é muito silencioso, o aluno não pode conversar, não pode trabalhar em equipe. E nós concebemos os espaços maker, de forma que eles pudessem estar separados em áreas diferentes para poder aproveitar espaços, salas menores eventualmente disponíveis. O segundo passo de busca de uma localização física, não dá para ficar esperando o recurso para construir um prédio, expandir um prédio, é necessário começar com o que se tem. E a nossa experiência mostra que tem muito espaço ocioso nas universidades brasileiras, públicas, especialmente nas mais antigas, porque o espaço foi rateado, distribuído há muitos anos atrás, e a gente não tem uma cultura de rever o que está sendo feito no espaço e redistribuir espaço ocioso para novas atividades. Então, a gente identificou, só para dar 2 exemplos, salas usadas como depósito, que foram reformuladas para serem utilizadas no laboratório, e uma antiga cantina desativada, área ociosa, que foi também remodelada. Então, a foto da direita mostra um espaço que era cantina, o piso é da cantina, tem azulejos na parede, mas, enfim, a gente começou a operar dentro desse espaço. É preciso começar com poucos recursos, e muitas vezes com poucos recursos dá para fazer muito. A gente começou, a foto ali do lado esquerdo mostra
um painel de ferramentas muito simples, algumas bancadas, e isso já dava para os alunos espaço para trabalhar em equipe, acesso ao laboratório, a porta aberta para poder trabalhar nos seus projetos. E com o passar do tempo e a integração no currículo, o laboratório ganhou visibilidade para a diretoria da escola e para apoiadores externos, e com isso a gente conseguiu recursos para fazer expansão, inclusive recursos de empresas que apoiaram a expansão do laboratório, e um fundo de ex-alunos chamado Fundo Amigos da Poli, que também apoia a melhoria desse laboratório. A operação é feita com alunos de graduação, a gente fez uma parceria com alunos para eles poderem operar o espaço e instalar dentro desse espaço o grupo deles, o Núcleo de Empreendedorismo da USP, e com isso a gente consegue manter o laboratório aberto das 8 da manhã a aproximadamente 10 da noite, sem ter nenhum funcionário, e a própria manutenção também é feita pelos alunos como uma oportunidade deles aprenderem mais sobre tecnologias. E, por fim, a integração no currículo. A gente viu que seria muito demorado integrar essa plataforma do laboratório a disciplinas existentes. Então, a gente criou várias disciplinas optativas para que os alunos pudessem usar o laboratório, mostrar os benefícios e demandar dos demais professores também a integração no currículo. Essa não é uma situação ideal, optativa só serve para alguns alunos, mas é uma forma de começar. Por fim, em termos de resultados, a gente tem medido com instrumentos do Centro Lehman os resultados em aprendizagem. Esse gráfico mostra a diferença de aprendizagem de alunos que participaram de 2 disciplinas que utilizam o laboratório intensamente. É uma disciplina tradicional e a outra que é mais baseada na solução de projetos e problemas e utiliza o laboratório. Eles partem do mesmo nível de conhecimento e, no final da disciplina, a gente avalia no começo e no fim. No final da disciplina, a gente avalia em que nível eles chegaram no conhecimento de algumas ferramentas, tecnologias, e em alguns casos, o ganho de aprendizagem de um patamar até 30% maior no seu aprendizado no final da disciplina. A gente esses resultados são parte de um paper que vai ser publicado na próxima edição da International Journal of Engineering Education, e que mostram ganhos também na capacidade de inovar e na capacidade de aprender novas tecnologias. Então, por fim, para concluir, eu queria dizer que o ensino de engenharia está mudando no mundo, como a gente viu. No Brasil, se a gente quiser ter bons engenheiros, a gente tem que acompanhar as tendências internacionais. É possível fazer laboratórios makerspaces no Brasil e mudar a realidade que a gente observou de só 14% dos alunos fazendo projetos numa disciplina de projetos, e que essa é uma oportunidade que a gente tem no momento atual. E é fundamental também trabalhar o ensino para mudar o engenheiro de amanhã no Brasil, trabalhar o ensino básico, como os colegas colocaram, e a Base Nacional Curricular é uma oportunidade para isso. Queria me colocar totalmente à disposição de todos depois para compartilhar material, receber visitas, e dizer rapidamente 2 coisas. Primeiro, que sem o apoio do Centro Lehman, a gente não teria formas de avaliar essa disciplina e esse laboratório de uma maneira tão sistemática. E segundo, que a gente está completamente aberto para receber visitas e compartilhar materiais. Agradeço, muito obrigado. Obrigado, Eduardo. Então, agora a gente vai para as 2 últimas apresentações, que são um pouco diferentes, porque elas vão trazer experiências de fora do Brasil, sobre ensino de ciências, mais especificamente. Então, como integrar laboratórios ao ensino de ciências, à educação básica. E, para isso, a gente tem 2 pesquisadores do meu laboratório. Então, a primeira que vai falar é a Tamar Furman, que eu apresentei antes, e depois o Engin. Tamar, então. Hello, everyone. My name is Tamar. I'm very excited to be the first time in São Paulo. I just arrived yesterday. And also, I noticed that I'm the only woman in this panel, so I hope it's not reflecting anything about science, education, and technology. Just Okay, so I'm going to talk about new approach to science learning, and specifically how to connect the theory with practice with a new approach called bifocal modeling. So you all know about how to teach science in school. Probably you all went to school and studied science. So you did
physical experiment, and you learn about theory. And imagine a student going to school, going to do some experiment, learning about theory. And there's a lot of advantage and disadvantage about both scenarios. So when you do a theory and you go to a classroom, you actually don't do hands-on. You don't never see the experiment, right? And but it's not so expensive. You don't need the whole scenarios of experiment and material. And then when you do an experiment, you actually have some good hands-on science learning. You see the phenomena. But I hope you remember that sometimes when you do an experiment, you just confirm the theory. And I hope you remember when you are doing it, it's a lot of the time like a cookbook. So you have all those material that you have to put in, you have to mix, but you don't know exactly how does it connect to theory. And what do you actually do when you do all these things in the lab, which is a lot of fun. Look at this kid, he's very excited. So I'm going to talk about a new framework that link between those physical experiment and theoretical models. And the name of the approach is bifocal modeling, and is aligned very well with the NGSS, because it does talk about learning modeling. So the idea behind the name is that there are two focus, physical experiment and computer model. And in this framework, students explore a scientific phenomena such as heat diffusion, osmosis, bacterial growth by designing and conducting physical experiment. They run the experiment while collecting data while using sensors like temperature sensor or time-lapse camera, IR sensor or pressure sensor, and at the same time they're designing and developing computer model for the same phenomena, explaining the phenomena, while comparing the behavior of the model, the simulated data in the computer that they design, with the observation from the physical experiment. So they compare measurement data with simulated data and change the model according to the experiment, according to what's happening in the physical experiment. And these are a few examples from bifocal modeling units that we already conducted in schools with many teachers and many students. Some of the units are 45 minutes class, and some of them are 2 weeks long, full-day workshops. And it depends on the teacher needs and the learning goal of the class. For example, the first one is using, with 5th grade students, trying to learn about diffusion with hot and cold water. And you see one side is the physical experiment, the other side is the computer model using NetLogo and thinking about how to explain the phenomena in a molecular level. So I'm going to talk about 2 examples and show you the 2 studies that we conducted with schools. So the first one is going to be doing bacterial growth experiment. The study was conducted with 9th grade students. And student initial task was to grow real bacteria in a Petri dish. So they prepared the Petri dish with agar, and they had to choose a site which was very bad contaminated. So they were looking at doorknobs, keyboards, bathroom doors, and they applied the bacteria with the swab on the Petri dish. And when they finished, they used a provided time-lapse camera to do a small movie, how bacteria grow. So they measure the bacteria Petri dish, took picture every 30 minutes for a few days. They had this images movie, and it was compiled into a video. Next, they were required to model what is happening, how do bacteria behave. So they listed the variable, and they kind of used a NetLogo model, which is a model for agent-based learning. So they did the model explaining the phenomena, and while designing the model, they compare the results from the computer model with the data that they collected in the real experiment, and changed the model according to the experiment. So this is one example how they did it. So the first step, they decided, you see that this is the first 1 and 3 are the computer model, and the middle is what they saw in the real experiment. So they first added some bacteria, some food for bacteria, and they asked the bacteria to reproduce. When they ran the model,
they saw an exponential growth of bacteria, and the bacteria was growing on top of each other in their model. Well, looking at the bacteria in the physical experiment, there was a mismatch. The bacteria in the physical experiment grow in a pattern, so they look a little bit different. So students were kind of were worried, what is happening? They ask a lot of questions. They say, do bacteria move? Do they move toward food? Do they move randomly? Oh, how do they move actually? So they recognize there is a specific problem here, and they add rule to the model, changing the model and making it like 3, so revised the model and added some results that was different. The other study, I just want to show that we did it. We tried to teach osmosis in 9th grade, learning about how water moves from one side to an egg to another side of the egg. And student conducted the naked eggs experiment. I don't know if you know about it. They put egg in vinegar. They take the shell out of the egg. They put the egg in different solution, and they weight the egg to see if water goes in or out, learning about osmosis. And then they design a molecular model on the other side. So we had 3 groups. One group, students designed their own model, did bifocal modeling with designing their own model, thinking about the molecules. The other group, they did not design. And the other group, the third group, did a control. So did the traditional classroom, just the lab, without modeling. And this is the result when we're looking at differences from pre and post-test, looking at what they learned in the content and what did they learn about modeling practice. So the blue is the content and the orange is the modeling practice. And as you can see, students who did bifocal modeling, they did connect physical experiment with theoretical modeling, did much better in both modeling practice and also content. And the traditional classroom, they did a little bit better. They did not improve. So just to summarize, in the past few years, we designed many curricular units, instructional for teachers, assessment for students, and workshop and studies. And our result shows that when students use this framework, they learn so much more, not only content, but also about modeling, modeling practices, scientific process, and more. Participating in this framework is a way to engage students in real scientific process. Students examine scientific phenomena by experiment. They design the model, trying to explain the complex system and compare the results from the model to the data in the experiment. And they use physical experimentation to refer as a reference of what is happening in the virtual model. So by connecting an experiment and theory and adapting it to schools and classrooms, we're not just teaching students about science, instead we're becoming the sciences. So students are going through scientific processes and becoming the sciences, like Paulo stated in the first introduction. That's it. Obrigado, Tamar. E agora, por último, a gente vai ouvir o Engin Bumbach, que vai falar sobre como levar várias dessas abordagens para a internet, sistemas online para fazer laboratórios desse tipo. Então, Engin. Bom dia a todos. That's it with my Portuguese. I'll switch to English. My name is Engin. I'm a PhD student of Paula, and I'm very honored that I can talk today about the lab in the cloud, a technology we built as an idea for how to support science education in this century.
So the problems of science that our society is confronted with are fairly complex. This is the example of global warming. There are still people who think global warming is not caused by humans, even though the vast majority does. Well, interestingly, scientists did come to this conclusion that global warming is caused by humans through their practices, even though the problem is fairly complex and the data is very messy. So how did they do that? Well, one of the key ideas of what they did is use scientific models. So models embed their ideas of what might happen in the data. They create computational models of that, create predictions, and then contrast it with the real data to see, well, does it hold up or not? So for example, the alternative model to a human-caused global warming is a nature-caused global warming. So what you do is you create the corresponding computational model, you have it generate data, and then you contrast it with the real data. So here you see the computational model prediction, and here the real data. And what you see is that right around 1960, the model diverges from the real data, and it doesn't seem to be a good model for what's happening afterwards. Well, if you do the same thing with a human-caused model, you see that here in blue, it actually captures the trend of the global warming that was happening afterwards much better. So in this contrast, you see that people are more likely convinced that it is a human-caused global warming, not nature-caused. So why do I talk about this example? This kind of reasoning, this comparison of models with data, this generating models that embed our ideas, these are practices that novel scientific curricula are pushing for students. And these are practices that we believe are better at preparing students to understand the complex data that we have to deal with in our century anyway. So what is involved in that? It involves generating, running experiments, collecting the data, visualizing the data, generating models, different models, having this to generate data too. But most importantly, it involves contrasting, bringing those two worlds together, developing scientific arguments and explanations that are based on data and models to come to conclusions that we couldn't come otherwise necessarily. This is very difficult to do. There's many steps involved in that. And this is one of the reasons why you don't see a lot of this happening right now in schools today. What you see in schools today, if they have labs, is they run mainly experiments and collect data with that. Or they use computer simulations that emulate reality as replacements and do like simplified scientific inquiry there. You don't see the contrasting of both together, even though this is what we want to push for. There are multiple barriers for that. I mean, first of all, there are so many steps involved in that. You have to like run experiments, you have to collect the data, you have to create visualizations, you have to generate your models. That's difficult to do inherently, and scientists have many tools that come with that. The other problem of schools is that, well, there's a limitation in time. I only have 1 hour as a teacher maybe with my students, and then 1 hour I talk with them about this stuff. The next week I have to maybe run experiments with them. It's very difficult to do. There's a lot of equipment. I have to have a lab. I have to have the equipment that works. I have to maintain that. I mean, we know the problems that come with that. I have to switch back and forth between computational technology and the lab technology, which also involves a lot of knowledge. So we think that technology can make, if well designed, possible what is impossible otherwise. So our question is, can we generate technology that makes it possible for children to engage in key scientific practices, yet is easy to use for teachers and students, and is low cost and low in its requirements for logistical infrastructure? Well, we think so, and our proposed solution is to say, let's take the thing that takes most time in this whole process and is most demanding in terms of infrastructure, the running of experiments, the collecting and visualization of data. Let's take that and put that into the cloud. What we mean with the cloud is, let's put that into a space that has its infrastructure, in this case, a university, set up microscopes, for example, or the experimental set there, connect it to a server through which you can talk to it, and then that can send the data to the internet. Let's create a website that coordinates this all, brings it all together, and makes it accessible to students. So they only need internet and computer in order to access these experiments, the real data. And then let's make explicit this contrasting of models and experiments. Let's make this be the key thing they have to do in interacting with the technology so that they will engage in these reasonings. That's exactly what we did. So in collaboration with the bioengineering department at Stanford, we built a proof of concept that we call a biology cloud lab.
Many fancy words in there. And the key idea here is that we have a bunch of microscopes. In those microscopes, you have these organisms. They're called euglena. They're swimming around, and they react to light. You have 4 LEDs. You can control them, and then they move away or towards the light, depending on how strong it is. This is all controlled by a server that you can then access remotely. What it turns out is that this is actually this simple prototype already is pretty scalable and low cost. So with multiple microscopes, you can run about 100,000 experiments per microscope per year, and they cost way less than 1 cent an experiment. So we took that. This is what it looks like. So here you see the real microscope. This is the controller through which you can control the light. Now the light is coming from the top, from the left, from the bottom, and then from the right. And this is in real time. You can do that. So what we say now is, let's create a system that talks to this server. So we created a website that allows you to run experiments. So here's the experiment protocol you can design. You can say which light should turn on when. That then is sent to the server, is produced there, and the data is being sent back. Once the data is sent back, you can design your own model, you can generate the data, and then you can have both model data here in blue and in gray the experiment data in contrast and comparison. So I'll show you a bunch of videos of what that looks like. So here, for example, you see a video of how you can generate the data. So here we select the light sequence and change the rows easily. We send it to the server. So while it is running, we can look at the old experiments we have looked at. You see they're moving. There are different visualizations we can load, because each visualization might highlight different aspects of the data that is relevant. And then once it's done, you can load the new experiment data and look at that. The next slide, or not, yeah, here, next slide. This one shows once you have a bunch of experiments, you can start contrasting and comparing them. Oh, apologize, it's a bit slow here. Let's go back one more. So that's another part of technology that always is less easy to control, apparently. Okay, now we're back in the beginning. Good. So again, we see, just for the sake of the slides, I want to make that work. There we go. So what you can do here now, once you have a bunch of experiments, you can compare those between each other. With a simple click, I can load the data of one experiment. I can then load another experiment with the same data, and I can start comparing them. Now you see the 2 lines. So I didn't have to generate anything but just clicking around, and the visualizations are generated for me, so I can focus on the key things, the comparison of the data of those different experiments, and the different visualizations here. I can also generate my models. So once I have the experiment, I can, like here, change the parameter values with simple sliders, and then run those models. And then once I run it, as you will see now, it generates in the same visual space, the microscope, these blue little microorganisms that swim in the same space, and you can start comparing real and model data. And so this is made very easy through that website. What we did already was, well, we built the lab in the first place and published on that. We showed that students can actually work with it and understand how this technology works and engage in these key practices, this comparison of real and model data. And we also use it in MOOCs, in online learning environments, quite successfully. What we want to do is more studies, of course, in middle and high schools, and also develop an environment that allows me to program the models myself. So new science curricula push for novel, sophisticated scientific practices in schools, but they're really difficult to implement because of the infrastructural needs. We think that the lab in the cloud provides an example of how a technology, when well designed, makes those key practices available to students while being low in its requirements for infrastructure and scalable.
We also think this is a really great model of how universities can push for these novel scientific practices, because they already have the infrastructure for those labs. So have them host those labs, make that data and those labs accessible to the lab in the cloud that then can be distributed to different schools. I hope I didn't offend anyone with the choice of universities here. That's it. Thank you. Obrigado, Engin. Então, a gente tem agora 5 minutos para perguntas. Eu não sei se tem perguntas por escrito que foram mandadas, mas vocês podem também... Tem perguntas? Para perguntas, vocês podem mandar e-mail para qualquer um de nós para a gente responder outras coisas que a gente não vai conseguir responder hoje. Bom dia. Eu sou Rilva, sou de Campina Grande. A gente tem uma parceria com a Fundação Lema, um programa de aprendizagem, e justamente eu fiquei muito feliz aqui, era tudo que eu estava buscando. Nós já percebemos esse engano, eu vou chamar de engano, no nosso currículo de Ciência e Matemática. Então, nós desenvolvemos um projeto com a Universidade Federal de Campina Grande e a UEPB, com a Federal, a gente está no Laboratório de Física, e com a UEPB, que é esse aqui, o PROAF, a gente percebe exatamente os conceitos que foram trabalhados aqui. A gente trabalha com alunos de 6º e 9º ano, e nós esgotamos todas as possibilidades que a gente tinha no modelo de projeto que a gente está desenvolvendo, que é aquele do experimento pela curiosidade e na elaboração de conceitos. Porém, nós precisamos da criatividade. E é isso que vocês estão colocando aqui de uma forma bem direta. Engajar o professor, provocar essa cuidado científica nessas crianças. Então, fiquei assim, estou levando aqui algumas ideias e depois eu gostaria de falar com o Mausaguin da Lima para ver como vocês podem nos apoiar. É isso. E gostei muito do que eu vi atentamente e tive muitas ideias para a gente discutir. Obrigada. Ok, obrigado. A pergunta é se existe a possibilidade de parceria entre as instituições do PED Brasil e os projetos de robótica e do ROPE. Então, eu vou, resumidamente, em nome do PED Brasil, vou dizer que sim, sem dúvida, tem oportunidades de parceria, e vocês podem falar com a gente, só em interesse do tempo, vocês podem falar com a Paula ou com a Rachel, e vou passar rapidamente para o André e para o Rodrigo para falar sobre possibilidades de parceria nos projetos que vocês mencionaram. Rapidamente também tem toda... Nós estamos fazendo aqui um consórcio de pesquisa com o André, com o Gilson Domingues, o pessoal do CES do Rio Grande do Sul, Tecnológica Federal do Paraná, inclusive para disponibilizar todos esses materiais, e nós queremos isso mesmo para... Como eu falei na conclusão da apresentação, é a democracia mesmo de acesso à tecnologia. Sim, também. Totalmente aberto a parcerias. E gostaria muito que acontecesse isso. Os projetos que eu mostrei são sonhos pessoais que eu estou podendo realizar. Eu chamo. Ok. Bom, se vocês têm outras perguntas ou outras ideias para parcerias, tal, entre em contato com os panelistas, conosco. Eu queria, então, agora encerrar o painel agradecendo muito os nossos panelistas, Rodrigo, André, Tamar, Engin e Eduardo. Obrigado. Obrigado.